Olá, seja bem-vindo ao segundo episódio da série de entrevistas do CAP e da Rádio Arcelar com os candidatos à Prefeitura de Araraquara. Eu sou o Thiago, da Rádio Arcelar. Eu sou o José, do CAP. E hoje nós estamos aqui com a Eliana Onaim, candidata à Prefeitura pelo PT. E nós vamos bater um papo com ela para ela se apresentar, falar mais sobre ela, o plano de governo, alguns pontos de vista dela sobre a cidade. Eliana, muito obrigado por você ter topado falar com a gente. É um prazer ter você aqui. Boa tarde. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de vocês estarem me recebendo aqui. Para mim é uma grande alegria estar aqui na Unesp. A Unesp, além de longa data, né, das nossas parcerias com a Prefeitura de Araraquara, porque eu sou funcionária da Prefeitura há 38 anos, mas principalmente tenho uma gratidão muito grande com a Unesp por conta da pandemia. Se não fosse a Unesp, a Araraquara não teria realizado todas as ações que foram realizadas, principalmente com a Faculdade de Ciências Farmacêuticas, que fez aí toda a testagem para o município de Araraquara e toda a região. Então, para mim é muito prazeroso estar aqui, e mais ainda porque eu também sou, docente universitária, professora universitária na Uniara. Então, para mim, estar no meio de vocês é uma alegria muito grande. Então, agradeço essa oportunidade. Obrigado. Bom, nós começamos perguntando para você, quem é você, assim, para você se apresentar para as pessoas que ainda não te conhecem, né, falar um pouco da sua trajetória. E a pergunta principal, por que você quer ser prefeita de Araraquara? Bom, eu sou Eliana, tenho 63 anos de idade, tenho 38 anos de trabalho no setor público de Araraquara, na área da saúde. Eu sou enfermeira formada pela USP de Ribeirão Preto há 40 anos. E eu construí toda a minha vida profissional dentro da Prefeitura de Araraquara, sempre trabalhando nos bastidores. Eu comecei trabalhando como enfermeira na rede de atenção, depois disso foi para a gestão, e aí quando nós tivemos a Constituição de 88, e aí a criação do SUS, em 1996, Araraquara assumiu a gestão do Sistema Municipal de Saúde. E eu vim para essa instância. Então aí eu comecei a desenvolver as atividades de gestão, mas de construção do Sistema Único de Saúde em Araraquara. E a minha participação foi muito intensa, tanto na construção do SUS aqui, como no SUS do estado de São Paulo, porque a gente participou de vários eventos na construção, na discussão dessas políticas públicas. E aí o prefeito Edinho, em 2001, me convidou para ser secretária de saúde, sendo uma técnica, e daí nos 4 mandatos dele, eu fui secretária dele de saúde. Então, a minha candidatura não nasceu da noite por dia, foi construída durante todo esse período em que eu estive trabalhando aí nos bastidores, construindo essas políticas, junto com o prefeito Edinho. A gente criou e construímos muitas políticas que deram um avanço diferenciado em Araraquara, e a gente tem que avançar ainda mais. Então, nesse momento, para proteger tudo aquilo que nós construímos, é o momento de eu estar candidata. Até porque eu quero realmente contribuir, eu tenho que dar um retorno por tudo aquilo que eu recebi do poder público, porque eu estudei em todas as escolas públicas, eu trabalhei durante esses 38 anos na Prefeitura de Araraquara, e conhecendo muito bem a estrutura e aquilo que é melhor para a população, eu me coloquei à disposição para disputar aí a Prefeitura de Araraquara. Eliana, dando continuidade, a gente tem observado, a senhora já foi secretária do governo Edinho, tem um vínculo muito forte, inclusive no seu plano de governo a senhora não poupa elogios ao governo atual. A gente queria saber, para a senhora explicar para o eleitor, qual seria a autenticidade da Eliana, aquilo que diferencia o governo do Edinho para a Eliana, demonstrar para o eleitor a sua autenticidade. Bom, eu vou dizer, Araraquara tem 207 anos de existência. E ela nunca teve, Araraquara, uma prefeita mulher. Então, a autenticidade dessa, quando serei que serei, eu,
a primeira mulher prefeita de Araraquara. Perfeito. Bom, ainda falando sobre o tópico saúde, né, que é a sua área, nós observamos no seu programa de governo a inserção de Araraquara no Programa Nacional de Saúde da População Negra. Nós queremos saber um pouco melhor como vai funcionar a implementação desse programa no município. Então, o que nós precisamos trabalhar em relação à população negra, né? Tem algumas patologias, algumas doenças, né, que acometem com maior gravidade e acometem, às vezes, exclusivamente a população da raça negra. Então, o que nós temos que fazer? Primeiro, trabalhar com os profissionais da área da saúde para que possam entender esse processo, então capacitação desses profissionais e ter uma atenção especial, né, para a nossa população negra, e com isso, né, ter um programa que realmente tenha um ambulatório que possa atender essas pessoas quando diagnosticadas, porque esse é o papel da atenção primária, né, de estar atendendo, e quando necessário, ter os encaminhamentos específicos, né, para a raça negra. O grande desafio é você despertar isso nos profissionais da saúde, porque muitas vezes eles não consideram que seja um problema oriundo da própria raça. Por exemplo, muita característica é a anemia falciforme. Todo mundo sabe que a anemia falciforme é uma característica da raça negra, mas a hipertensão maligna, que é uma hipertensão de difícil controle, é uma característica disso. A mortalidade materna da mulher negra é maior, até por conta dessa hipertensão. Então, são ações que você precisa, né, trabalhar e ter esse programa de cuidado da população negra na área da saúde muito fortalecido. Além disso, eu tenho algumas outras propostas, né, na área da saúde, que diz respeito principalmente à ampliação do horário do funcionamento das unidades básicas de saúde. Hoje as unidades, elas funcionam até às 16h30. Isso é muito difícil para a população que trabalha, a população que quer fazer um curativo, ou quer ver uma pressão, ou quer mesmo fazer um exame preventivo. Ela não vai faltar do seu trabalho, os jovens não vão faltar da escola, né, para poder fazer isso. Então você tem a possibilidade que essas pessoas possam ter acesso aos serviços de saúde sem levar aquele tumulto e todas essas pessoas só quando estão doentes para as UPAs. Então, esta é uma situação que a gente tem visto com muita vontade, né? E nós já fazemos isso uma vez por semana, em 22 unidades das 37 que nós temos. E agora elevar isso. Outra coisa, a Santa Casa tem uma sobrecarga muito grande, vocês ouvem isso. Nós temos lá uma unidade de internação no Melhado. Então, construir lá um centro cirúrgico para poder fazer cirurgias de baixa complexidade. Com isso você consegue aliviar e deixar leitos para problemas mais graves na Santa Casa. Além do que, uma outra necessidade na cidade é uma UPA lá na região sul, que é na região do Secap, do Vitório de Santos, do Iguatemi, porque aquela região ela tem que atravessar a cidade toda para chegar na UPA central. E mais uma ação na área da saúde que a gente precisa manter é a diminuição das filas para exames, para consultas de especialidades e também as cirurgias, né? Isso a gente já tem esse programa chamado Saúde Cidadã e a gente pretende mantê-lo para que a gente não tenha as filas, porque hoje esse é um dos grandes desafios do Sistema Único de Saúde. Então a gente precisa cuidar disso. Perfeito. Candidata, vamos falar agora sobre educação. Bom, a educação é um dos pilares para o futuro de qualquer cidade, né? E nós temos uns dados que, segundo o IDEB 2022, houve uma queda no aprendizado de crianças em Araraquara. Nós acreditamos também que grande parte disso deve ser por conta da pandemia, né? E aí, após um cenário pandêmico, nós enfrentamos uns desafios para superar o que foi perdido nesse período. Então, o que nós queremos saber, tendo em vista esse cenário, Eliana, o que o seu governo pretende fazer para melhorar a educação de Araraquara? Bom, então vamos lá. Primeiro, nesse fator que você disse, essa dificuldade de aprendizado realmente ficou muito comprometido durante a pandemia, porque você ficou sem ter aula. Essas crianças ficaram com uma dificuldade, porque online é muito difícil. Então a gente instituiu aqui em Araraquara um programa chamado Educa Mais, que é, primeiro, aulas de reforço para todas essas crianças, né? Então tem uma avaliação dessas crianças que estão com déficit pela sua faixa etária e pelo seu ano curricular.
Então você consegue acompanhar essas crianças e fazer com que elas possam caminhar. Então isso é muito importante. Outra coisa também que a gente tem feito no Educa Mais é a distribuição de livros, né, para essas crianças. Essas crianças, elas recebem, né, 3 vezes ao ano, 4 livros que elas levam para casa para a gente incentivar a leitura e também incentivar a leitura com os seus familiares. Então, de acordo com a sua faixa etária, você leva e recebe temas, né, muito importantes para isso, né? Então, nós temos toda uma estrutura hoje voltada para poder recuperar essas crianças. Mas quais são as nossas propostas para a área da educação? Uma delas também é a expansão do horário de funcionamento dos centros de educação e recreação, porque nós temos as mães que trabalham e as unidades entregam essas crianças das 16h30 às 17 horas. Tem gente que trabalha no comércio, precisa sair às 18 horas. Então, a expansão desse horário para que a gente tenha uma facilidade maior, isso aí na nossa educação infantil, né? Quando a gente fala no ensino fundamental, a gente sabe, como você próprio disse, né, a mudança do país vai se dar através da educação, não tem outro caminho, né? É você trabalhar com as escolas em tempo integral. Isso você consegue resolver muitas coisas, desde a dificuldade que esse aluno tem do aprendizado, que você pode ali, depois do seu horário ali curricular, conseguir trabalhar com esse aluno, tirando dúvidas, mas desenvolver outras ações, por exemplo, na área de esporte, cultura, lazer, outras disciplinas, né, complementares, como cidadania, meio ambiente, né, preservação do meio ambiente, né, da mudança climática. Então, esse é uma proposta que a gente tem para transformar todas as escolas municipais que são de ensino fundamental em tempo integral. Nós já temos 2 delas, né, e a gente pretende expandir a todas. Uma outra coisa é zerar o déficit, né, das nossas creches. A gente tem aí, hoje em dia, um déficit de em torno de 200 crianças, né, e você está sempre ampliando, conforme a necessidade e a expansão da cidade, levar as escolas, né, tanto de ensino fundamental quanto os centros de educação e recreação para toda a população, para que ela não tenha que atravessar a cidade, fazer esse transporte escolar. Porque hoje a gente tem muitos núcleos habitacionais sendo abertos, né, em Araraquara. Então você tem que levar essa expansão em relação a isso. Certo. Bom, agora nós vamos falar sobre o funcionalismo público. Recentemente, né, a Câmara de Araraquara aprovou um aumento de 5% do salário dos servidores públicos, que foi uma porcentagem que era bem menor, né, do que a categoria esperava e merecia. E também foi aprovado um aumento de cerca de 50% no salário do prefeito e vice-prefeito para o próximo mandato, para a próxima legislação. Nós queríamos saber 2 coisas. Primeiro, qual que é a sua opinião sobre essa discrepância que acontece, né, entre aumento do salário do servidor, dos cargos eletivos, e também como vai funcionar a questão da valorização do servidor público num eventual mandato seu. Bom, então vamos lá primeiro ao salário do executivo. O salário do executivo, ele não tem aumento quando você tem os aumentos gerados todos os anos. Então, o último aumento salarial foi em 2012, do prefeito. Tá? Bom, mas qual o motivo de se aumentar o salário do prefeito? Então, se você for somando isso em todos esses anos e chegando até agora, é proporcional esse aumento. Mas a grande dificuldade que a gente tem, e aí bate na minha área da saúde, que é o teto. Ninguém pode receber mais na prefeitura do que o prefeito. Isso é uma lei federal, não é uma lei municipal, estadual, nada disso. E aí, eu tenho, cada vez que tem um aumento salarial, eu tenho 2 categorias de profissionais: médico e cirurgião dentista. Médico da estratégia de saúde da família, porque hoje ele recebe diferenciado por ele ser um médico que trabalha 8 horas, né, na maioria das vezes com exclusividade. E ele faz um papel totalmente diferente, né? Porque ele tem um vínculo com a comunidade, ele conhece, ele faz visita nas casas. E hoje o padrão, né, do salário desses profissionais na região era abaixo do salário
né? Quer dizer, é maior do que o salário que era do prefeito. O salário do prefeito era bruto R$19 mil, certo? Isso, eles já não estavam mais ganhando e tendo perdas. Cada vez que sobe o salário do funcionalismo, ele não recebe esse salário, porque ultrapassava o salário do prefeito. E aí a grande dificuldade de você ter esses profissionais. Segundo, os profissionais que atuam em esquema de plantão, tanto no SAMU quanto nas UPAs. Esses profissionais, cada vez que sobe o salário, você diminui a carga horária deles, porque eles são horistas. E aí, com isso, eu preciso de um volume maior de profissionais, que nem sempre é adequado a estar você achando no mercado. Então, esse foi o motivo do aumento do salário do executivo. Foi único e exclusivamente. Lembrando que de 2012 até 2024, né, que já não teve nenhum aumento, foi feito só agora em 2024. Então, você vai somando essas porcentagens daquela época. E depois, por conta que estava tornando inviável a manutenção de médicos na rede municipal de saúde. E a questão do funcionalismo. Olha, eu tenho uma grande preocupação. Se é uma deficiência que a gente tem, né, tivemos aqui no nosso governo, é esse cuidado com o funcionalismo. Nós tivemos um plano de cargos, salários, vencimentos, isso tem que ser revisto, né? E a gente tem que valorizar os profissionais, os servidores municipais. Porque são eles que estão lá na linha de frente, são eles que atendem a população em todas as suas áreas. E o que a gente pretende é fazer uma rediscussão, né, e valorizar, seja pelo empenho, pelo desempenho, pela capacidade de resposta, mas realmente valorizar o funcionário público. Isso é algo muito importante. E eu, né, sou uma funcionária pública de 38 anos. Então, mais do que nunca, né, eu sei qual é a real necessidade da valorização desses profissionais, né, e a importância que eles fazem na assistência à população. Nós vamos rever isso. A gente não pode fazer promessas que a gente não sabe se vai poder cumprir, né? Mas a valorização salarial deles é algo que tem que ser revista com muito carinho. Excelente. Candidata, um dos pontos que achamos bons em todos os candidatos à prefeitura desse ano é essa disposição para dialogar com a comunidade acadêmica, tanto que vocês estão aqui hoje, e também de ouvir a juventude, né? Ainda em economia e emprego de Araraquara, a gente queria ouvir um pouco sobre o programa Jovem Cidadão. Então, esse é um programa muito importante, porque qual é a grande dificuldade que você tem? Primeiro, de ter experiência. E também de auxiliar que vocês não abandonem, tanto no ensino médio, né, técnico, quanto universitário. Porque muitas vezes vocês têm dificuldades financeiras. Então, você faz duas coisas que são muito importantes. Você dá esse estágio, que você capacita, dá aprendizagem e dá, principalmente, né, experiência, e você auxilia com uma bolsa. Então, nós temos aí mais de 600, né, jovens inseridos entre o ensino médio, técnico e universitário, recebendo uma bolsa e tendo essa capacidade de ter o primeiro contato, né, profissional. E muitos desses, né, acabam se inserindo e tem uma grande oportunidade. A gente viu o quanto tem sido importante esse jovem cidadão e depois a sua importância na sua inserção no mercado de trabalho. Então é um programa muito bom que a gente vai ampliar porque a gente precisa. Além de aproveitar o potencial que esses jovens, né, vocês jovens têm na contribuição da gestão pública. A gente vê que vocês fazem a diferença. A Késia, que está aqui comigo hoje, né, ela veio aí de Jovem Cidadão. Agora a gente vai falar sobre infraestrutura, mobilidade urbana. A questão do transporte público é muito importante para nós estudantes, né, porque o campus aqui ele fica afastado da maioria dos bairros, então tanto os estudantes quanto os trabalhadores dependem do ônibus para chegar aqui, né. Então, nós queríamos saber como você pretende melhorar essa questão do transporte, porque hoje em dia é muito dificultoso, né, depender do transporte público, por questões de horário, que às vezes não baixa, questões da linha também que não ligam um bairro ao outro. Então, às vezes, estudantes saem daqui 11 da noite, tem que ir até o terminal para depois pegar outro ônibus, sempre poderia ter uma linha que
pudesse fazer essa ligação melhor. Então, a senhora pretende rever essas questões do transporte público? Sim. O problema do transporte público são duas coisas. A pandemia, perdeu muitos, né, usuários. E segundo, né, os outros aplicativos que a gente tem, né, que é o próprio Uber. Isso dificultou muito, né, a melhoria da qualidade do transporte público, porque ele depende da arrecadação. Bom, apesar disso, a gente acredita aí numa subvenção para ajudar nesse setor. Primeiro, né, você estar melhorando as condições, né, dos ônibus mais confortáveis, com ar-condicionado, Wi-Fi, etc. e tal. Para falar nesse assunto seu de integração, já no primeiro ano de governo, vou fazer 3 mini terminais de integração. Tirar daquele local e espalhar pela cidade. Então, seriam na Avenida São Paulo, outro lá no Jardim Primavera, outro na São Bento. Por quê? Porque você facilita essa integração com as outras linhas, né? E com isso, assim, são lugares seguros. A gente quer mini terminais também com portas automáticas, com Wi-Fi, com câmeras de segurança e ar-condicionado. Porque isso também é um problema, né, nos pontos, né, de ônibus. Então, a gente vai fazer esses terminais de integração e também fazer um estudo, né, de outras linhas. E o aumento do número de saídas que a gente fala, porque esse também é um grande problema. Depois disso, a gente vai expandir esses mini terminais para outros locais, né? Que a gente tem que levar lá para Vaz Filho, a gente tem que levar lá para a região norte, para a região sul, né? Que é no Secap, no Ieda, para cá, para o Laranjeiras, Vale do Sol. Então, você fazendo isso, você facilita muito a vida da população, né? Mas o transporte público hoje é um desafio. Então, nossa proposta é, né, esses mini terminais de integração, a melhoria da qualidade da frota e a ampliação dos horários. Vamos falar então sobre segurança pública. A segurança é uma preocupação crescente nas cidades, né? Então, além de crescente, uma preocupação contínua. Porém, em 2023, Araraquara ela foi classificada como uma das cidades mais seguras do Brasil, pelo Anuário Cidades Mais Seguras. Eu queria saber, e o público também, quais as estratégias da senhora para manter esse bom desempenho e aumentar a segurança em Araraquara. Bom, para aumentar a segurança, Araraquara foi considerada a segunda melhor cidade em segurança para se viver no país, dentre as cidades, né, acima de 200 a 500 mil habitantes, né? Então é um número muito expressivo e a gente tem que manter isso, né? Primeira coisa que foi feita em Araraquara foi a troca de toda a iluminação pública por lâmpadas de LED. Isso é uma grande importância, porque a iluminação ela é um fator de segurança. Segunda coisa que está na nossa proposta, no nosso programa de governo, é a instalação de câmeras, né, nos postes, para que possam identificar. Isso já ligado, a gente já tem uma central com algumas câmeras, né, e câmeras também comunitárias, porque, por exemplo, se você tiver uma câmera na sua casa, você compartilha as imagens com a prefeitura, a gente faz essa parceria. Mas a nossa ideia, eu já pedi um estudo, que a gente tenha câmeras nos postes, né, de Araraquara, e isso tudo ligado à central da Guarda Municipal, que tem todas essas câmeras e ao perceber, né, elas vão deslocar as viaturas, entrar em parceria, porque aí você tem que trabalhar, a gente trabalha em parceria com o governo estadual, que é responsável pela Polícia Militar e a Civil. Nós temos o Gabinete de Gestão Integrado, né, que participa todos, inclusive a Polícia Federal, onde a gente decide as ações conjuntas de segurança em Araraquara e monitora esses números, né. Esse colegiado, né, ele tem que ser, esse gabinete de gestão integrada, ele tem que ser fortalecido, mantido e que essas discussões sejam positivas em relação a isso. Outra coisa, a gente também só consegue inibir o crime e ampliar, né, a segurança se a gente trabalhar muito com as nossas políticas, né, sociais. Então, para isso a gente tem, para vocês terem ideia, os Filhos do Sol, que é
uma política onde jovens e adolescentes em vulnerabilidade social, mas também vulnerabilidade que já cometeram algum ato infracionário ou já estiveram, eles passam a frequentar esse espaço. Ali eles recebem, né, além de alimentação, eles recebem aulas de cidadania, disso, mas eles têm oficinas culturais, eles têm escolinhas de esporte, eles desenvolvem outras atividades, também têm formação profissional. E o mais interessante, eles recebem uma bolsa. Com isso, inibe, né, para que ele possa procurar outra coisa, porque ele tem uma maneira de se subsistir, né, de sobreviver. Então, isso é muito importante. A Bolsa Cidadania que a gente tem, né, que também são para famílias que estão em muita vulnerabilidade social, que você fornece aí um cartão, que as pessoas vão lá por um período, recebem aí 6 meses, 1 ano, essa bolsa, vão no supermercado, escolhem os alimentos que elas querem, né, não é aquela cesta básica, mas ela vai escolher aquilo que ela precisa, né, e com isso você vai inibindo, porque as pessoas muitas vezes vão para o crime pela própria falta de emprego, de subsistência mesmo, né? Então isso é muito importante. Nós temos também o programa, né, do PIS, que é das Frentes de Cidadania, que você emprega essas pessoas que têm uma maior vulnerabilidade social. Elas trabalham um período, outro período elas vão fazer cursos de capacitação. E durante isso elas também recebem uma bolsa. Então a gente tem que trabalhar com esse colchão, né, de proteção social para poder enfrentar também o problema da segurança. Então a Araraquara tem trabalhando muito nisso. Uma outra coisa, né, a gente fala muito do cooperativismo aqui, mas tem uma cooperativa que ela é composta só por egressos do sistema prisional. Porque a gente sabe que uma pessoa que saiu, né, do sistema prisional, a dificuldade que ele tem da sua inserção no mercado de trabalho. Então, é uma cooperativa, ela chama Sol Nascente, ela faz várias atividades, ela cuida das áreas de proteção ambiental, aquele serviço pesado, sabe? Entra ali nos corpos, limpa, tira aqueles galhos, faz isso. Ela se localiza num lugar bem emblemático. A sede dela fica em frente à penitenciária. Porque significa, olha, eu estou aqui fora para não voltar para dentro. Com esses galhos, troncos, que eles tiram dessas limpezas, para vocês verem como as pessoas são criativas, né? Eles fazem móveis rústicos e eles também vendem. Eles têm uma horta, que é uma horta comunitária deles para essas famílias. Então, tudo isso você tem que trabalhar, né, com essa reinserção e combater, né, o crime e com isso, né, você resgatar pessoas, né? Então, são ações que são muito importantes, né, no nosso governo, no governo da Edinho, que a gente tem que cuidar e preservar e ampliar. Tem acontecido com frequência, assim, a falta de água, principalmente nos bairros aqui ao redor da Unesp. Na cidade está acontecendo. De forma geral. Como que a sua gestão pretende lidar com isso, com nessa crise no abastecimento de água nos bairros da cidade? Então, a gente já construiu 10 poços profundos. E a gente tem aí a previsão para o próximo ano de mais 6 poços profundos. Além do mais, né, a construção de reservatórios. Esse está sendo o desafio, tá? Reservatórios para esse período de estiagem. E nós lidamos, né, e aí é por conta da mudança climática, né, com períodos de enchentes, que também a gente está resolvendo, né, com a nossa grande obra de infraestrutura, dos 143 milhões aí, a gente vai resolver isso. E também com esses problemas de estiagem. Então nós temos que construção de poços profundos, ampliar esse número de poços profundos e a criação de reservatórios, né, para que a gente possa dar conta dessa demanda e não sofrer essa falta d'água como a gente vem sofrendo. Excelente. Ainda nesse mesmo caminho, como a senhora bem citou essa questão do meio ambiente, algo que nós aprendemos muito aqui na universidade é a valorização dos ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU para a Agenda 2030. A gente queria saber quais os planos da senhora em relação a isso para estruturação do desenvolvimento sustentável na cidade de Araraquara. Então, a Organização, né, Mundial de Saúde e
através da ODS, né, e através da Agenda 2030, são 17 objetivos, né, que perpassam, né, por uma série de coisas, né, mais do desenvolvimento sustentável, valorização da educação, a preservação do clima, né, a educação, todo mundo tem educação, que todo mundo tem. Parece muito para mim com a Conferência de Alma-Ata, lá em 1978, que tinha 8 caminhos e elementos para se ter saúde para todos no ano 2000, que até hoje não se concretizou, né? Porque é um grande desafio, passava pela erradicação da fome, uma série de coisas. E agora a gente tem aí a Agenda 2030, que tem esses 17 objetivos que perpassa, né, pela intersetorialidade dos diversos setores, né? Uma coisa que é fundamental é a gente discutir com os jovens, adolescentes, com as crianças, né, a importância, né, do cuidado, né, da mudança climática e da preservação do meio ambiente. De concreto, o que nós precisamos, nós estamos construindo aqui a cidade chamada Cidade Esponja, que é que você possa ter espaços onde você tem essa absorção da água, porque hoje nós temos um grande problema com isso, certo? Né? E com isso nós vamos preservar. Fazer uma integração entre o espaço urbano, né, e a região, criando o quê? Corredores verdes, ampliando a urbanização, principalmente nas áreas periféricas, que hoje isso não existe. Então, nós precisamos também, a gente tem aí um comitê, né, que estuda essas políticas que a gente tem que fazer, né? Inclusive na mitigação dos acidentes ambientais, né? E na preservação do meio ambiente. Uma outra coisa, né, é a energia. Nós temos, né, que trabalhar para essa mudança, né, da energia sustentável. E também no transporte, você criar outras maneiras, através de ciclovias, né, do combustível sustentável, fazer gradativamente essas mudanças, né, em Araraquara. E isso a gente está previsto aí no nosso programa de governo. É uma área que nos preocupa muito, né, muito mesmo, porque eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem, e passam aí pelos objetivos, né, da Agenda 2030. Bom, a gente vai falar um pouco agora sobre assistência social. A senhora já falou, né, sobre o programa Filhos do Sol, já falou um pouco melhor sobre esse setor, mas nós gostaríamos de saber como que a senhora vai ampliar os programas, vai manter essa cultura de Araraquara, porque Araraquara tem como referência, né, essa questão da assistência social. A senhora pretende ampliar os programas que já existem, pretende manter? Sim, ampliar esses programas, a capacidade de resposta. Uma outra coisa que a gente tem que ter muito próximo das pessoas são os CRAS, que são os serviços, né? Na saúde a gente tem unidade básica de saúde, na educação a gente tem centro de educação e recreação. A gente precisa, né, ter o CRAS, que é o Centro, né, de Atendimento da Assistência Social, que são regionalizados. Então você levar para perto para poder fazer análise social dessas pessoas, né, e trabalhar muito, né, com esses programas sociais que a gente tem, Bolsa Cidadania, Filhos do Sol. A gente tem o PIS, a gente tem o PMARS, que é o quê? É o Programa de Alimentação Saudável. Isso é muito importante, porque o que o município faz? Hoje, ele compra toda a produção de hortifruti dos pequenos agricultores ao entorno do município e dos assentados. Com isso, ele traz isso um pouco para a merenda escolar, o restante ele distribui para as famílias, né, cestas de hortifruti, vindas diretamente saudáveis, através do banco de alimentos, e distribui para as pessoas através dos centros, né, regionais de assistência social. Então, agora, são ações que você precisa ainda mais, né, implementar em relação a isso, né. Nós temos aqui um programa chamado Território em Rede, que é um território que a gente faz aqui tipo de uma ferradura, onde a gente tem monitorado, né, todos os bairros que têm grande vulnerabilidade social e atua integrado com assistência, educação, saúde, esporte, cultura, né, para poder proporcionar para essas pessoas, né, acesso a todas as políticas públicas. Então é isso que a gente tem feito. A gente tem feito muitos programas também de
profissionalização, para que essas pessoas possam ser capacitadas e voltar ao mercado de trabalho. E você também, quando você dá uma bolsa cidadania, você cria um programa, eu interpreto assim como uma muleta, né? Provisoriamente você está ajudando essa pessoa, mas ela tem que sair e se fazer, se sustentar, né? Então isso é muito importante, né? Que a gente tem feito em relação. Esses programas, eles têm que se sustentar, eles têm que serem ampliados, né? Inclusive esses trabalhos que a gente tem em conjunto com os moradores em situação de rua, porque a gente tem a identificação deles, a gente tem um acompanhamento, hoje a gente tem um consultório na rua, né, que a gente faz o atendimento em parceria com a assistência social à saúde, a identificação cria um vínculo, e a gente muitas vezes consegue voltar essas pessoas, que a grande maioria tem famílias, que elas sejam reinseridas nas suas famílias, ou muitas delas sejam encaminhadas para tratamento. Então, tudo isso, né, a gente tem trabalhado, assim como a gente tem, né, a casa de acolhida, que a gente reformulou para essas pessoas possam ter esse local até realmente serem inseridas. O aluguel social é uma outra coisa muito importante que a gente tem que ampliar, porque tem pessoas que não têm a mínima condição, estão na rua porque não tem como uma moradia, não tem um local para poder trabalhar, para morar, né? E aí você tem um aluguel social que você propicia por 6 meses, por 1 ano, até que ela entre num programa, né, habitacional, certo? Que isso também é uma grande defasagem que a gente tem no município de Araraquara. Nós temos aí um déficit de 3.000 moradias. E aí você me pergunta, como é que você vai resolver isso? Em parceria com o governo federal, isso é muito importante. O governo federal voltou com o Minha Casa Minha Vida, e também a gente tem um programa, porque a gente tem uma interlocução muito boa com o governo estadual, que é a Casa Paulista, certo? Então, isso também são esses programas que a gente tentar resolver. Perfeito. Ainda nessa área de assistência social, mas mais especificamente para a mulher, queria saber quais são as propostas para a mulher araraquarense. Olha, para a mulher nós temos que trabalhar muito na proteção à mulher, porque a gente tem muita violência ainda contra a mulher. Nós temos que trabalhar para que ela seja atendida em todas as políticas, mas também propiciar para ela capacitação e trabalho e renda. Uma das formas para as mulheres em relação a isso é o cooperativismo. A gente já tem 2 cooperativas só de mulheres que são maior sucesso. A Vitória Serviços, ela faz todo o serviço nosso de retirada de inservíveis da dengue. São mais de 90 pessoas envolvidas nisso, sua maioria mulheres. Nós temos a Cássia, que também ela retira todos os recicláveis da cidade, também gestada e administrada por mulheres. E a gente tem as Panelas Unidas, que é uma cooperativa onde essas mulheres, elas fazem elas que comandam os nossos restaurantes populares. Então a mulher, ela precisa ser protegida, e para isso a gente tem a Patrulha Maria da Penha, que a gente precisa, ela está mais interligada ainda com os setores de segurança, então fortalecer essa Patrulha Maria da Penha para garantir, né, a segurança dessas mulheres e o atendimento dessas mulheres. Nós temos aqui a Casa Abrigo da Mulher, que é a mulher que sofre violência e precisa ficar, né, separada, né, do seu companheiro, do seu agressor. Nós temos a Casa das Margaridas, que é aquelas mulheres que elas saíram das suas casas, não têm aonde morar e precisam, por um período, enquanto elas se reconstroem a sua vida, elas vão para a Casa das Margaridas junto com seus filhos, também fugindo dessas, né, principalmente dessas agressões, né, dessas perseguições. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com a proteção das mulheres e a reinserção delas no mercado de trabalho e propiciar que elas tenham essa sua sustentabilidade. Além do mais, né, fazer essas discussões nas escolas, né, em relação de gênero, né? Porque dizem aí, né, que o lugar da mulher, desculpa, é na cozinha, né? O lugar da mulher é onde ela quiser. Até na cozinha. Nós temos que
sempre fortalecer as mulheres, empoderar as mulheres, para que não tenha essa desigualdade de gênero. As mulheres podem estar nos lugares que elas quiserem e têm a mesma competência para fazer tudo aquilo que é necessário. Então, a mulher tem direito de estar em qualquer lugar. E esse é o nosso papel, cuidar delas. Bom, para encerrar esse quadro, candidato, agora lazer e esporte. Nós queríamos saber o que a senhora faria, em caso de uma possível candidatura, para tornar o esporte de Araraquara mais atrativo para a população. Levando em conta que temos a nossa, então, é um motivo de honra ter a Ferrinha, né? Sim. Então, Araraquara já é um celeiro de atletas. Nós temos duas referências muito importantes, né, que são referências no país, que é o basquete feminino, que é uma parceria do SESI, né, com a Prefeitura de Araraquara, e hoje tem escolinhas de base para essas meninas, isso é muito importante, que é formação, e também o futebol feminino. Mas o grande diferencial aqui de Araraquara são as escolinhas de esportes. Nós temos mais de 9.000 jovens e adolescentes inseridos, né, na prática de diversas modalidades, todas as modalidades possíveis, né? E isso é muito importante, tanto para o jovem e a criança, porque ele tem uma outra atividade, quanto em relação à prevenção, né, de uso de drogas, de álcool, porque ele está ocupado com essas outras coisas. Araraquara, a gente tem que transformar realmente num celeiro de eventos esportivos, né, culturais. Para isso a gente tem, né, o Estádio da Ferrinha, a gente tem o Gigantão, a gente vai entregar, está pronta a pista de atletismo. Do lado dela, a gente vai transformar ali um outro ferrão, né? Estamos reformando esse estádio. Vamos construir mais 2 estádios esportivos, né? Lá no Pinheirinho. Então, ampliar esses espaços, né, de prática, né, esportivas. Também lá na Escalão André Sobrinho, em frente ali a Fonte Luminosa, mas que é em frente ao estádio da Ferroviária. Ali também a gente vai fazer mais um ginásio de esportes. Nós entregamos todo a infraestrutura ali das piscinas, né, daquele complexo esportivo da Fonte Luminosa. Então, são ações que são muito importantes. O que a gente tem que fazer? Ampliar essas escolinhas de esportes. Também inserir nessas escolinhas de esportes as crianças, né, e jovens com deficiência. Além dos portadores de espectro autista, que isso também é um outro desafio. Então, a gente quer que Araraquara continue sendo esse celeiro esportivo. Para isso, a gente vai desenvolver todas essas ações, né, que a gente já tem uma grande ação em relação às escolinhas de esporte, ampliação e dos espaços locais esportivos. Estava esquecendo lá do Botânico também, está fazendo um estádio maravilhoso, né, para os jogos, né, amador. Então, fortalecer muito essas competições amadoras de futebol, masculino, feminino, né, de lutas, ter essa parceria e esse incentivo ao esporte. Tá. Bom, candidata, nós estamos chegando no final da nossa entrevista. Nós vamos pedir para você deixar uma mensagem final para as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo. Fique à vontade, agora o microfone é seu. Eu estou aqui, quero agradecer a vocês, mas quero falar com você que está nos assistindo. Araraquara não pode retroceder. Nós temos políticas públicas muito sólidas, como a que eu pude relatar algumas delas aqui para vocês nessa entrevista. Araraquara tem que continuar avançando. Eu acho que eu já mostrei para vocês a minha capacidade de gestão nesses 38 anos, trabalhando na prefeitura e conduzindo o processo da pandemia, que acho que foi o maior desafio que todos nós enfrentamos na nossa vida. Acho que foi aí depois uma grande tragédia, a maior tragédia humanitária desse século. Araraquara apresentou excelentes resultados. Eu, junto com o Edinho, lideramos isso. Tivemos ações que salvaram vidas. Então, por conta de tudo isso, desse histórico, de que Araraquara continue no caminho certo, continue avançando, eu peço para vocês, né, que nessa eleição vote Eliane Naim, vote 13. Muito obrigada.
Obrigado, candidato, pela sua presença aqui. E nós voltamos amanhã com mais um candidato à Prefeitura de Araraquara. Tchau.